Atenção, está no ar Redação TG. Oferecimento. Quando precisar de medicamentos, perfumaria e cosméticos para você e toda a sua família, venha para a Farmácia Confiança. Garantimos o melhor atendimento da região. Farmácias Confiança, sempre tem uma pertinho de você. A nossa convidada de hoje, aos 15 anos, foi considerada a melhor atriz do Festival de Artes Cênicas de Passo Fundo. Ela saiu de casa aos 16 anos para estudar. Entrou na polícia em 2004, integrando uma turma que fugia ao padrão porque havia o mesmo número de homens e mulheres. Foi a primeira presidente mulher da Associação de Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. Primeira mulher a ocupar a mesa de comando no Palácio da Polícia em 177 anos. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Nadine Tagliari Farias Anflor. Ela é filha de Edno e Leila Tagliari Farias, irmã do vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias, esposa de Elmo Anflor Júnior, mãe do Carlos Eduardo. Seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande, doutora Nadine. Muito obrigado, o prazer é todo meu estar aqui contigo e também participando do TG, né, desse programa, e principalmente por estar em Getúlio Vargas. É uma terra que muito me orgulha, minha terra natal, e que eu tenho tanto carinho e tão bons amigos aqui. Então o prazer é todo meu. Pois é, doutora Nadine, a nossa primeira pergunta seria: quais os principais desafios ao sair de casa aos 16 anos para estudar em outra cidade? Eu acredito que a minha vida tenha sido movida aí a desafios, né? Eu disse que eu sempre fui uma mulher movida a desafios, e desde os 16 anos, quando saí de casa para estudar em Passo Fundo e depois fazer a faculdade de Direito ali na UPF, tem algo que eu carrego e carrego até hoje, né? Uma frase do meu pai, que me disse justamente aos 16 anos, em que o auge, né, da adolescência, a gente tem vontade de casar, de ter filhos, de fazer, parece que o mundo vai terminar no outro dia, e eu me lembro que o meu pai me disse: Nadine, tu tens que ter a tua independência financeira, corra atrás disso, e depois vai fazer o que tu quiser, vai casar com quem tu quiseres. E efetivamente é isso que eu tenho feito ao longo da minha jornada, buscando a minha independência, né? E a independência passa também por essa independência financeira. Então, esses desafios que eu fui me impondo ao longo da jornada era porque eu queria sempre levar também Getúlio Vargas, levar uma menina, mostrar para todo mundo que sim, que nós mulheres podemos estar em qualquer lugar, que nós getulenses podemos estar em qualquer lugar. Basta ter muito esforço, né? Basta acreditar, e que a gente efetivamente faz acontecer. Então, desde os 16 anos, o meu desafio foi querer sempre mais, né? Não por patrimônio, mas muito mais por paixão. Eu acho que eu gosto das pessoas, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, eu fui descobrindo isso ao longo da minha trajetória, e fazer com que o mundo seja um mundo mais igual, um mundo mais justo. Eu tive isso desde os meus 16 anos, tentando sair de casa e dizer: a gente pode, e efetivamente eu fui lá e fiz. E como é que surgiu a opção pelo direito? Bem, o direito foi algo que sempre me encantou, principalmente a parte do direito penal. Eu gostava muito, eu acreditava, claro, não tinha ninguém na minha família como advogado, mas era uma área específica que me encantava. E me encantava não só pelo mundo jurídico, né, por poder fazer a diferença na vida das pessoas, poder defender as pessoas. O direito nada mais é do que isso, né? Colocar as leis, né, para que as leis sejam efetivamente cumpridas. Eu sempre gostei muito de regras, desde criança eu fui aquela irmã e prima chata, que era a mais velha de todos. Eu acho que isso também acabou me moldando, né, numa família em que eu tinha que ser a responsável, eu tinha que dar o exemplo. Então, desde criança eu sempre gostei. E o mundo do direito, eu fui lá
e comecei a observar. Eu acho que lá existem as regras, são as regras que têm que ser impostas e cumpridas, e eu, como uma menina que desde sempre gostei de muitas regras, eu acho que foi assim que eu acabei entrando para o mundo do direito. Mas mais do que isso, ali na UPF, o meu diploma diz Ciências Jurídicas e Sociais, e eu tenho dito, tenho falado por onde eu tenho andado, que isso é muito mais do que o direito. Não é só o mundo jurídico, é o social, é o que através das leis eu posso transformar a vida das pessoas, proteger as pessoas. Então, eu acho que desde o início da minha carreira eu já tinha esse viés de proteção e de ser legalista, né? Querer cumprir as regras para que as coisas efetivamente funcionassem. E a profissão? Como é que surgiu a opção por essa profissão na Polícia Civil? Bom, a polícia aí é um outro capítulo, né? Quando me formei ali na UPF, eu disse, bom, vou a Porto Alegre para buscar essa independência financeira, que meu pai tanto falava, e uma independência financeira que se pode buscar muitas vezes através do concurso público. E foi isso que eu fiz, através do concurso público, mas eu nunca pensei em ser policial. Eu nunca pensei em ser delegada de polícia. Eu parti num pressuposto que eu precisava primeiro passar num concurso e fazia todo e qualquer concurso que aparecia na minha frente para poder me sustentar em Porto Alegre. Essa foi o primeiro desafio. Acabei trabalhando em escritórios de advocacia, trabalhei na antiga FEBEM, também como advogada, e aí passei no concurso do Ministério Público, como assessora do Ministério Público. E aí era natural que eu pensasse, vou ser promotora de justiça. Comecei a focar a minha vida para isso, como assessora do Ministério Público. No entanto, o dia a dia dentro de uma promotoria, eu comecei a ter acesso aos inquéritos policiais feitos pelos delegados, pelas delegadas, pelos agentes, pelos investigadores. E ali eu observei que o que poderia efetivamente fazer a diferença e o que condenava ou absolvia era um trabalho bem feito ou não da polícia. E aí comecei a me debruçar para a Polícia Civil. O próprio promotor com quem eu trabalhava me disse, tu tem que ser investigadora, tu tem que ser delegada de polícia, porque eu acabava muitas vezes criticando o trabalho da polícia, por que não fizeram isso, por que não fizeram aquilo, por que não perguntaram mais sobre determinado assunto, como se fosse fácil. Porque aí depois, quando eu resolvi fazer o concurso para delegada de polícia, e tenho o maior orgulho da profissão que eu escolhi, eu sou policial civil, sou delegada de polícia e não poderia ser outra coisa na vida. Quando eu comecei a enxergar esse concurso e efetivamente passei nesse concurso, eu vi o quanto é difícil. É muito mais fácil pegar o papel, sentado muitas vezes numa cadeira, o quanto é difícil estar na rua, produzir provas, investigar, fazer uma investigação bem feita, com qualidade, com eficiências nas nossas ações. Então não é fácil ser policial. Eu acho que eu quebrei já um paradigma também, porque há 18 anos atrás ninguém queria ser polícia. Era até vergonhoso dizer que seríamos policiais. Hoje eu entro nas escolas e nas universidades, e estive em Erechim recentemente, e perguntei para uma turma de alunos, 80% hoje dizem que farão concurso para alguma área da segurança pública como policiais. Mudou totalmente. Mudou totalmente. É uma virada de chave. Há 18 anos atrás não era assim. Realmente eu acho que o primeiro tabu, o primeiro paradigma eu quebrei quando eu disse vou fazer concurso para delegado de polícia. Alguns olhavam e diziam, mas isso é uma carreira completamente masculina. E a nossa turma foi uma turma diferente. Foi uma turma que até hoje nós não tivemos nenhuma outra turma de delegados de polícia do estado, que a metade eram homens e a metade eram mulheres. Talvez não seja à toa que dali tenha saído a primeira chefe de polícia. E qual é a lembrança que você tem, a delegada, o primeiro caso que surgiu a resolver, e como é que foi encarado, como é que foi a situação? Nós gostaríamos que você comentasse alguma coisa sobre isso, doutora Nadine. A minha primeira lotação foi em Santo Antônio da Patrulha, e acabava atendendo todo o litoral norte. O meu primeiro local de crime foi num município muito pequeno que pertence, o município se chama o Cará, mas a delegacia que atende é a delegacia de Santo Antônio da Patrulha. Então, o meu primeiro local de crime foi um suicídio.
Na verdade, eu saí da delegacia, eu tinha 24 horas como delegada de polícia. Saí da delegacia como eu estava vestida, e vestia uma calça preta, mas um salto alto. E o policial que estava comigo, somente eu e um policial, ele disse, olha, delegada, é no interior do Cará. E eu disse, não, vamos lá. E rapidamente, eu com pressa para chegar no local, entrei no carro assim como eu estava, e quando eu cheguei no local, este local era um dia como hoje, chovia muito. E era uma casinha, me recordo como se fosse hoje, num barranco, e barro, assim, até não poder mais. E ele me olhou, ele me disse, delegada, a senhora não precisa subir, né? Deixa que eu vou. A senhora aguarde aqui que eu vou ver qual é a situação. E eu olhei pra ele e disse assim, eu não sou mulher de não subir barranco e não subir barro, né? E não embarrar as botas. É claro que eu vou. E eu subi, normalmente, tinha um outro brigadiano também, estava com um policial civil e um brigadiano, e eles começaram a rir, disseram, mas delegado, eu disse, na volta nós vamos fazer uma foto. Eu tenho essa foto até hoje, né? Uma foto que, se eu não tivesse subido, eu não seria chefe de polícia. E eu acho que isso são os desafios que a gente vai se impondo. A minha profissão exigia que eu subisse. Eu não estava preparada naquele momento com o calçado adequado, mas eu não deixei de subir. Claro que depois eu aprendi que tinha que ter uma outra bota dentro do gabinete para sempre, né? E aí isso foi um ensinamento. Mas eu subi, embarrei efetivamente as calças e o sapato, mas cumpri a minha missão, né? Que era fazer aquele local de crime, realmente investigar se tinha sido um suicídio ou um homicídio. Poderia comentar para nós como é estar à frente do plantão de uma delegacia de polícia de pronto atendimento? Essa foi assim, eles estudaram bem a minha vida, hein? Tô sentindo aqui. Essa foi o segundo desafio. Quando eu saí de Santo Antônio da Patrulha, eu fui ser delegada plantonista por 2 anos na região metropolitana de Porto Alegre. E aí, no auge dos homicídios de Alvorada e Viamão, que eram constantemente comentados, me lembro até no Fantástico, todos os domingos, né, o Rio Grande do Sul aparecia em função dos homicídios. E para lá foi a delegada Nadine. E realmente foi um desafio. Eu disse que ali foi forjada a policial. Porque trabalhar na região metropolitana, ainda mais 24 horas, né, à noite, enfrentando a criminalidade, fazendo esses locais, investigando, realmente não foi fácil. Atendendo a população. Porque é isso que um plantonista faz. Por 2 anos, eu estive no balcão da delegacia, à disposição da população, e uma população extremamente vulnerável, né? E ali entrava de tudo, pessoas pedindo socorro, é como um plantão de hospital. Eu digo que o público é, às vezes, o mesmo, porque são os plantões que estão abertos, né? O plantão da saúde e o plantão das delegacias de polícia. Então, efetivamente, foram 2 anos de trabalho intenso, foram 2 anos em que também eu descobri que em todos os meus plantões eu atendia uma mulher vítima de violência. E isso começou a me chamar muita atenção. Isso ainda nós não tínhamos a Lei Maria da Penha, e as mulheres eram tratadas e eram vítimas pela 2ª vez do Estado, porque elas chegavam no balcão da delegacia e eu dizia, olha, se o seu marido que lhe bateu assinar um termo de comparecimento em juízo, ele vai para casa. Mas a senhora tem que ficar aqui comigo, porque eu tenho que lhe levar para fazer exame de corpo de delito, eu preciso achar um lugar para a senhora ficar. Então, me chamou muita atenção. E olha que eu atendia todos os crimes. Tráfico de drogas, porte de armas, roubos de veículos, roubos a banco, que são extremamente difíceis e complexos. Mas o que me chocava era muitas vezes o fato das mulheres que lá chegavam todas as noites, porque não tinha uma noite que eu não tinha uma mulher vítima de violência. E como é que passou a atuar justamente, então, no atendimento? Como é que surgiu esse convite para trabalhar na delegacia especializada no atendimento à mulher em Porto Alegre? Eu acho que foi justamente por isso, né? Como plantonista, eu tinha os meus dias de folga. Nós trabalhávamos 24 horas direto e folgávamos, né, as outras 24 horas. E eu não sossegava. Eu mesmo em Gravataí, Alvorada, eu acabava indo dar palestras para as mulheres. E eu acho que daí veio o convite para que eu assumisse Porto Alegre, a Delegacia da Mulher. Porque eu compreendia que o maior problema que eu tinha no meu plantão eram porque as mulheres não sabiam se defender. As mulheres não sabiam como efetivamente se portar. E ao longo dessa jornada, me disseram, bom, olha, ela está fazendo um trabalho lá na região metropolitana, traga ela para ser a titular em Porto Alegre da Delegacia da Mulher. E por lá eu fiquei 7 anos. 7 anos como titular da Delegacia da Capital, atendendo 40 mulheres por dia,
que era o fluxo que nós tínhamos na delegacia, e aí coordenei também todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Fui a primeira coordenadora em todo o estado, levando essa bandeira. E aí já era um segundo episódio, nós já tínhamos a Lei Maria da Penha, já tínhamos forma de proteger ainda mais, e foi aí que eu comecei talvez me destacar ainda mais na minha carreira, né? Por esse fato, por essa proteção, por esse cuidado com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa disponível, né? Acho que trago isso do berço. Meus pais também são assim, né? Professores, então sempre muito com a comunidade. E eu disse, eu preciso ser uma delegada diferenciada, eu preciso ser uma delegada disponível. E é isso que eu fiz ao longo da minha trajetória. Por isso acho que eu fiquei 7 anos, porque eu atendia, né, as mulheres mesmo à noite, mesmo que eu não estivesse de plantão, o meu telefone estava sempre à disposição. Algum caso, assim, em especial, chamou mais a sua atenção, mereceu mais atenção, mereceu mais atenção não, mexeu mais contigo? Tem muitos casos, né? Nós temos muitos casos. Eu sempre digo que nós, como delegados de polícia, nós nos surpreendemos com a maldade humana, né? E, infelizmente, o ser humano é capaz de tudo e um pouco mais do que o tudo. Porque quando a gente acha que já viu o tudo, surge um novo fato. Eu acho que o que mais nos choca são, sim, os fatos envolvendo crianças, né? As mortes de crianças. Eu tive episódios agora como chefe de polícia que, mesmo distante da investigação, também me chocaram. Eu acabei fazendo alguns locais juntos. Mas eu me recordo, e não foi nem na delegacia da mulher, eu me recordo de um fato como plantonista. Conto isso, eventualmente, também, né, com a figura feminina de uma mulher que às 4 horas da manhã chegou no plantão da delegacia, então, de Gravataí, enrolada num lençol, ela não abriu os 2 olhos, não tinha mais os 4 dentes da frente, de tanto que ela tinha apanhado, e ela era uma prostituta. Ela era uma garota de programa, ela tinha sido contratada para fazer um programa, mas na verdade ela foi estuprada, violentada gravemente e quase morreu. Ela chegou dentro da delegacia enrolada num lençol e pedindo socorro, dizendo, olha, só consegui fugir porque ele dormiu, né, e ele queria me matar. Então aquela cena daquela mulher entrando dentro da delegacia pedindo socorro, que chocou a todos os policiais, realmente é algo que fica na memória, né? E mais ainda, porque os questionamentos que nós ouvimos na época, tanto dentro da área da saúde como da segurança, eu tive, infelizmente, naquele episódio, pessoas que me olharam e disseram, mas delegada, ela não era prostituta? Julgando, como fosse, né? Como se fosse, eu disse, gente, olhem o estado que está essa mulher, né? Então, a dignidade humana, né? E aí, muitas vezes, a gente questionando. Acho que passamos aí, nesses 18 anos, os entendimentos, né, mudaram e graças a Deus que a gente tem. Então, esse fato realmente me chocou muito. Tá certo. E a sua experiência, sendo a primeira mulher a comandar, ou ainda antes, eu gostaria de perguntar, na verdade, a sua experiência de ser a primeira presidente à frente da ASDEPOL-RS. Que é a Associação dos Delegados de Polícia. Primeira e única até agora, que já passaram outros, mas foram todos homens, né? Acho que é isso. Eu saí da Delegacia da Mulher, fui me destacando ali na Delegacia da Mulher e tive o convite, né, dos meus colegas para me candidatar a primeiro vice-presidente e depois presidente da Associação dos Delegados de Polícia. E lá eu trabalhei, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, uma guerra, acho que é uma palavra muito forte, mas nós tínhamos um choque de gerações dentro da Polícia Civil entre os delegados de polícia. Eu fazia parte da ala dos jovens delegados e nós tínhamos a ala dos delegados mais antigos, que eram os que comandavam a Associação dos Delegados. Havia uma divisão. Uma divisão. E nós não conseguíamos nunca, né, ter voz dentro da Associação dos Delegados. E o que acontecia, e na minha concepção completamente equivocada? Nós fazíamos chapas. Né? Eram os delegados jovens que se candidatavam a serem presidentes e os delegados antigos, e aí ganhavam sempre os antigos, porque eles eram uma maioria e estavam já lá dentro. E eu, com o grupo, enfim, com os delegados mais jovens, queriam que eu fosse candidata. E eu disse para eles, eu não vou ser candidata. Eu vou ser a vice-presidente do delegado mais antigo. E nós vamos entrar com eles numa chapa única e nós vamos aprender com eles. É uma forma de... E os colegas, num primeiro momento, disseram, Nadine, mas eu disse, eu só vou ser a vice do delegado Wilson Miller, que era quem era o presidente há muitos anos. Eu não quero ser a presidente, eu quero ser a vice-presidente, porque eu tenho que aprender com ele. E efetivamente eu fui por 2 anos a vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia. E aí, gente,
Não teve jeito. Eu virei a presidente. Né? Só que eu aprendi com eles. E eles pediram que eu viesse a ser presidente. Então, eu consegui ali conquistar os aposentados e os mais antigos e os mais jovens que queriam de maneira afoita, né, concorrerem a qualquer preço, entenderam que a gente só seria uma verdadeira associação se nós conseguíssemos fazer essa união. Então, numa outra gestão, era natural, e todo mundo disse, não, a presidente vai ser a delegada Nadine, né? Não tem outra candidata, e aí eu convidei que um colega, que ele fosse o meu vice. Então, nós invertemos, né? Foi uma construção, e eu acho que isso é o bacana. Eu sempre fui... a grande mudança. A grande mudança, porque se eu concorrer, eu disse assim, eu vou concorrer, eu vou ganhar. Né? Todo mundo sabia que como vice-presidente, o trabalho que a gente tinha feito como vice-presidente, então eu disse, eu nunca fui de querer ser por ser mulher. Eu vou lá e mostro o meu trabalho. Depois eu subo. Né? Eu acho que a gente tem que ser assim. Né? Tem que primeiro mostrar por que veio. Né? Com trabalho, com esforço, com técnica, com profissionalismo. Então lá era natural que eu seria a presidente. E tive também o orgulho de ter um aposentado do meu lado. Eu disse, não, a gente não vai deixar os aposentados fora. E agora, por último, né, de ser a primeira mulher a comandar a Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, que é o cargo atual. Né? Exatamente. Agora, licenciada, já deixei pelo próximo desafio, pelo próximo passo, mas acho que aí realmente cheguei no topo, né? O topo da carreira policial é ser chefe de polícia. E nós tivemos aí ao longo de 180 anos, agora tem 180 anos a nossa instituição, quando eu assumi eu tinha 177 anos, e ao longo desses 180 anos ter sido a primeira e também única até agora mulher, nós temos um novo chefe de polícia, um chefe homem, que era o meu delegado, o subchefe de polícia, que era um delegado adjunto ali, né, que trabalhava junto comigo. Eu disse, nada mais justo, fiz questão e muito esforço para que ele permanecesse também no cargo, porque a gestão continua. Eu saí, né, para um novo projeto, mas a gestão toda continua para não ter nenhuma quebra também ao longo deste ano. E ter sido a primeira mulher, agora eu tenho que dizer que eu sou a ex-chefe da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, é um orgulho imenso para mim. Primeiro por ser getulense, né? Por a gente poder dizer, olha, uma getulense em 180 anos para Getúlio Vargas. Uma getulense que saiu aos 16 anos, mas que nunca deixou de voltar, porque a minha família está aqui. Eu continuo vindo a cada 2 meses, eu estou em Getúlio, e a minha base familiar continua, e acho que a base familiar é extremamente importante para que a gente vá ascendendo também na carreira, porque a gente precisa ter apoio, né, nos desafios, e ter sido a primeira mulher chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, muito me orgulha. Eu tenho plena convicção de que eu tentei ser líder, né, e não chefe, porque chefe já é o nome, mas este é o nome do cargo. Eu acho que eu liderei. E tenho plena convicção, penso que consegui aproximar a polícia das pessoas. Hoje nós temos uma nova polícia. A figura das mulheres nas instituições, nos órgãos, a mulher tem o poder sim de transformar. Eu não sou daquelas que defende somente mulheres, né? Eu acho que homens e mulheres precisam andar junto, cada um com as suas características. Eu sempre disse, eu nunca deixei de ser feminina. Eu digo que eu ando maquiada, perfumada e armada. É assim, né? Tem que ser. A gente não precisa perder o jeito feminino de ser para ocupar esses espaços. Mas a gente precisa levar as nossas características femininas. Então acho que consegui fazer uma gestão aí mais humanizada, mais integrada. Vamos lá, vamos falar de indicadores de criminalidade depois? Todos os indicadores de criminalidade reduzidos. Então tem jeito, tem como integrar, tem como fazer. A gente não precisa disputar, a gente precisa construir pontes. E foi o que eu fiz ao longo aí desses 3 anos e meio como chefe de polícia. Uma das chefes que mais ficou no cargo também. E se tivesse ficado até o final do ano, seria a chefe de polícia com mais tempo. Não era normal os chefes de polícia durarem tanto. Eu passei por 3 comandos da Brigada Militar. O quarto comandante da Brigada Militar, quando eu saí, tinha assumido também. Então, 4 comandantes na Brigada Militar e uma única mulher na Polícia Civil. Isso quer dizer que estavam gostando e que deu certo. Mas aí vem o novo desafio. E a relação
trabalho e família nesse tempo. Como é que foi? Comenta para nós, doutora Nadir. E é difícil. Tadinho do meu filho lá, o Cadu, né, que a gente chama ele, meu marido Elmo também, que são as pessoas, né, próximas que estão ali no meu dia a dia, sofrem com as ausências, mas por outro lado, eu sempre digo pro meu filho, eu disse, olha, tudo que eu faço, acho que é por ele, né, e não só por ele, eu acho que por ele, pelas pessoas de bem, a gente precisa efetivamente se colocar nesses espaços para fazer diferente, né? Eu quero mais oportunidades para essa galera, né? Para esses jovens. Eu penso assim, meu filho hoje está com 12 anos, então sofreu bastante com as ausências ao longo desses 12 anos com a mãe, mas eu sempre digo para ele, e ele tem orgulho, isso é bacana. Às vezes ele diz assim, mãe, tu é a chefe de toda a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Tu é a chefe de 5.300 homens e mulheres. Mãe, tu deve ser muito inteligente. E aí eu disse pra ele, não, eu nunca fui uma aluna nota 10, mas eu sempre fui uma aluna esforçada. Eu nunca fui a primeira colocada em nenhum lugar, né? Mas eu sempre tive na média, mas eu tentava fugir da média quando eu me esforçava a fazer diferente. Então, efetivamente, a família aí é o querer fazer, precisa querer fazer, tem que ter brilho no olho e ser apaixonado pelo que a gente faz. Em qualquer lugar, eu sempre digo, nós não precisamos estar em espaços de decisão e de poder para fazer diferente. Nós, como cidadão, né, como cidadã, a gente consegue fazer diferente. Sim. Vamos fazer a nossa parte que a gente muda o mundo, tenho certeza disso. Então, a família sofreu, mas por outro lado, compreende que é por eles também que eu faço tudo isso. E a Nadine, pré-candidata a deputada estadual, o que você tem a nos dizer sobre isso? Feliz, mas tem que ter coragem. Vou dizer para vocês, nunca pensei em entrar na vida política, nunca fui filiada a nenhum partido político. Fui convidada, o primeiro convite que eu tive para ser candidata a deputada estadual foi em 2007, na Delegacia da Mulher, né? E eu agradeci o convite, eu disse, olha, muito obrigada, o meu partido é a Polícia Civil, eu preciso ajudar essas mulheres, e se um dia eu chegar, né, no topo da carreira, aí eu posso pensar nisso. E aí eu cheguei, e talvez cheguei rápido, né, em 18 anos de profissão, e aí sim, eu comecei a ser sondada no final do ano passado, fui convidada por 8 partidos políticos, e lá pelas tantas eu comecei a entender, né, e ao longo dessa minha jornada, eu observei muito isso, que as decisões que tocam a vida das pessoas, as decisões são políticas, quer a gente queira ou não. Nós estamos fazendo política aqui. Quando nós estamos conversando, nós estamos fazendo política, né? Quando nós estamos discutindo os problemas da cidade, do bairro, da segurança, da saúde, da educação, nós estamos fazendo política. Então, é a política que transforma a vida das pessoas. E aí, como uma mulher que gosta de desafios e que só sabe fazer uma coisa na vida, proteger e salvar outras vidas, né? E estar disponível, eu pensei, por que não? Por que não proteger e salvar vidas através da política, além da área da segurança pública? Agora, me colocando à disposição de mais gente, né? Porque eu estava à disposição das pessoas que precisavam somente da segurança pública. Eu estou me colocando no cargo mais alto da Polícia Civil, que a partir daí eu vou poder continuar ajudando num conselho em que os ex-chefes de polícia fazem parte, e eu disse, como é que eu ajudo mais a população? Né? Como é que eu extrapolo essa área da segurança pública, tentando levar um pouco de gestão que foi feita dentro da segurança pública também, tentando defender a segurança pública, mas passando por outras áreas. Então é por isso que eu sou pré-candidata a deputada estadual, para continuar servindo, para estar disponível para construir pontes, que é o que eu fiz ao longo de toda a minha carreira. Em relação a uma verba, a gente tomou conhecimento de R$350 mil para o Hospital São Roque, aqui de Getúlio Vargas, que foi conquistado através de uma solicitação, através do seu empenho junto ao governo do Estado. O que você tem a nos comentar sobre isso, sobre esse assunto?
Bom, primeiro quero esclarecer que eu sempre briguei por Getúlio, né? Onde eu vou, eu falo de Getúlio, eu digo que sou de Getúlio em todos os locais. E como chefe, agora como ex-chefe da Polícia Civil, mas enquanto chefe da Polícia Civil nesses últimos 3 anos e meio, eu briguei muito para que Getúlio tivesse mais policiais dentro da Polícia Civil, e efetivamente vieram, para que a gente tivesse mais armamentos e melhores armamentos, né? Que os policiais aqui em Getúlio Vargas fossem valorizados, e isso efetivamente aconteceu. E vamos lá, a última aquisição, uma viatura semi-blindada Hilux que está aí para a Polícia Civil. São pouquíssimos municípios que possuem, eram para os grandes municípios, as grandes regiões, e eu fui lá e briguei e disse, olha, eu sou a chefe da Polícia Civil, eu preciso colocar no meu município uma viatura que atenda bem a população. Na época aqui na região foi a primeira a chegar, né? Exatamente. Então nada mais justo, né, sendo a chefe getuliense, que efetivamente nós tivéssemos então esta viatura. Mas esse era o meu mundinho, né? O mundo da Polícia Civil, como chefe da Polícia Civil, brigando, né, para que Getúlio Vargas fosse reconhecido e tivesse melhores equipamentos. E agora, como pré-candidata a deputada estadual, o meu leque abre. Não pode mais ser a segurança pública, se toma uma outra força também. E aí fui conversando, surgiu este pedido do Hospital São Roque, e eu fui lá e conversei com o governador, agora o governador delegado Ranolfo, conversei com a secretária Arita e não iria entrar, né? Este pedido não iria entrar no programa de governo ali do Avançar. Nós temos o Avançar da Segurança Pública, o Avançar da Saúde, e este não seria contemplado, o hospital não seria contemplado. E eu disse, olha, a partir de agora, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Eu vou defender Getúlio Vargas, extrapolando a área da Polícia Civil. E aí foi assim que a gente construiu essa verba de 350 mil com equipamentos, e tem mais coisas aí por vir também para o hospital, para a saúde, e não adianta, é o que eu disse lá no início, se nós não tivermos força política, nós não conseguimos muitas vezes fazer essa diferença. Quer a gente queira ou não, é assim. Assim eu lutei por muito tempo contra isso, e lá pelas tantas a gente disse, bom, então a gente tem que ir lá e representar. Não adianta ficar reclamando, né, que não vem, que não acontece, que a estrada tá ruim, que a saúde não acontece, que a segurança precisa. A gente precisa se colocar à disposição. A gente disse, os bons, né, precisam se colocar à disposição. As pessoas de bem precisam estar lá. Né? As pessoas de bem, é o que eu tenho dito, as pessoas de bem que venham a construir comigo essa jornada. Eu tô me colocando à disposição. Não precisaria entrar na política, continuo sendo delegada de polícia, não é sobre largar a polícia. Muitas vezes, Nadine tá largando a polícia. Não, eu não tô largando a polícia. Eu estou me colocando à disposição para servir além da polícia. Porque eu continuo sendo delegada, vou me aposentar como delegada de polícia, não pretendo me aposentar muito cedo, porque eu tenho muita coisa a fazer e muita coisa a fazer pelos outros. É isso. É assim que eu me proponho, como pré-candidata a deputada estadual, a ser a deputada do Alto Uruguai. Primeira mulher deputada do Alto Uruguai. Nós nunca tivemos no Alto Uruguai uma mulher deputada estadual. E é por isso que eu me coloco como pré-candidata a deputada estadual, por Getúlio Vargas e por todo o Alto Uruguai. Muito bem, doutora Nadine. Eu acho que nós exploramos bastante todos os assuntos, né? E a delegada fala demais, né? Mas vamos lá. Eu acho que ficou bastante esclarecido, né? Acho que ficou excelente essa nossa entrevista. Muito obrigada. E nós colocamos nossos microfones à sua disposição. Algo mais que deseja acrescentar nesse momento e também as suas considerações finais. Eu é que me coloco à disposição, né? Me apresentando aí como pré-candidata. Todos me conhecem, né? Sabem da minha trajetória, e eu só estou aqui me colocando à disposição para servir e proteger mais vidas, né? Além de tudo que eu já fiz, querendo fazer mais. Então, muito obrigada pela oportunidade, e estarei sempre à disposição de vocês também. E da mesma forma, muito obrigado, doutora Nadine. Um grande abraço e seja sempre bem-vindo. Quando estiver por Getúlio Vargas, pode nos visitar, que será sempre um prazer recebê-la aqui em nossa redação. Obrigado. Prazer todo meu. Obrigada.